Saber não ocupa. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Saber Não Ocupa Espaço. Hoje estamos aqui para fazer a redefinição do conceito de ajuda humanitária e temos um painel exemplar connosco. Olá a todas, muito Olá. Bem-vindas. Connosco a Carolina Pereira, que tem feito um trabalho exímio com a ajuda humanitária em Gaza, com a ELNAC e a Watermelon Relief. Disse bem? Disseste ela nem lá. Ok, boa. E já trabalhaste com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, pronto, tens toda uma carreira muito ligada aqui a este tema. A Salomé Areias, que é também doutorada, está a fazer o doutoramento em sustentabilidade e tem um vasto conhecimento em comportamento de consumo e é ex-coordenadora do Fashion Revolution de Portugal. E depois a grande Joana Lopes, que tem estado a fazer um trabalho incrível também no setor social e de angariação de fundos e trabalha como parceiro nacional da Acnur, agora cá em Portugal. Salomé, então vamos começar por ti. O termo de ajuda normalmente implica uma hierarquia, aliás, há muito cada vez mais esta awareness para o discernimento entre ajuda e solidariedade, entre ajuda e colaboração. Portanto, é preciso fazer uma alteração desta narrativa. Será que nos podias explicar um bocadinho porquê? Porque é que estes termos são importantes? Sim, acho que o termo ajuda, à partida, indica logo que há uma diferença de poderes, não é? Que há um ator que tem poder sobre outro, que depende dele, não é? No entanto, ele está ali para salvá-lo de algo, quando na realidade eu acho que a ação humanitária, em geral, quando nós falamos de ajuda humanitária, isto também se aplica à ajuda, sei lá, proteção animal, de biodiversidade, etc. Temos que entender que todos fazemos parte de um todo, e que isto é uma ação coletiva de toda a gente, para toda a gente, pelo bem de todos. E a ajuda mostra logo à partida um desnível, um desequilíbrio de poderes, que eu acho que não é isso de base que a ação quer. E eu acho que a ajuda em si apresenta dois problemas principais, o termo. Acho que para já, eu acho que as instituições não fazem só ajuda humanitária. Eu acho que há várias coisas, quando nós tentamos, quando nós estamos perante violência sistémica e nós pretendemos desconstruí-la ou substituir esse sistema por outro, obviamente um dos primeiros passos é dar suporte a quem está mais vulnerável e as vítimas. Portanto, imediatamente há esta necessidade de dar esse suporte, mas de nada serve fazer isto enquanto não retirarmos o opressor e, em terceiro lugar, enquanto não mobilizarmos todas as outras pessoas, seja do ponto de vista das comunidades, seja do ponto de vista de ativar gatilhos legais e de pessoas estrategicamente que têm poder estratégico. E então parece que isso também é redutor para algumas instituições em relação ao trabalho que elas fazem. E pronto, depois há essa questão do termo da ajuda, que eu acho que tem que partir para um entendimento. Tu perguntaste como é que se muda a narrativa. Eu acho que tem que se mudar a perspectiva de como é que nós nos entendemos parte do problema. Uhum. Então, eu acho que é preciso perceber como é que nós temos. Há um plano real em que é preciso que todos entendamos que somos todos fundamentalmente a mesma coisa. Nós todos. E somos fundamentalmente iguais. Mas ao mesmo tempo não esquecendo que há um plano de construção social em que todos temos privilégios diferentes. E não esquecer também essa parte. Mas agir segundo um plano real, e não
instrumentalizando esse privilégio, porque parece-me que quando falamos em ajuda, instrumentalizamos esse privilégio para nos sentirmos, ou seja, para usar essa caridade para benefício próprio. E há muito este comportamento, esta adoção de determinados comportamentos ou de entrar no ativismo para benefício pessoal, seja a nível de status, de sentido de pertença, muitas vezes de dissolução de culpa, quando tem de vir de uma posição muito mais, como dizem os ativistas, vamos à natureza, exatamente, Sim. sem dúvida, de sermos todos o mesmo e de ser a natureza em, como é que eles dizem? Natureza Em construção. em autodefesa. Em autodefesa. Ok. Você queria dar uma coisa? Sim, eu ia perguntar-te por aqui. Eu estava a ouvir-te e estava só a pensar que, pronto, costumo dizer e diz-se muitas vezes que quem sofre um problema são as pessoas principais que devem estar envolvidas na solução para esse mesmo problema. Mas nós dizemos isto muitas vezes e não pensamos realmente no que é que isso significa. Ou melhor, depois não aplicamos isso na prática, a nível de ajuda humanitária, não é? Muitas vezes é de género. Sim, as pessoas estão envolvidas, mas estão envolvidas como? Porque lhes avisámos que íamos lá, tipo, oferecer uns computadores ou plantar umas árvores? Não, é envolvidas a desenhar a solução. E quando as pessoas estão envolvidas, se estão realmente envolvidas a desenhar e fazem parte dessa solução, então ninguém está a ajudar ninguém. Está a haver uma colaboração, que é uma coisa muito diferente. Pronto, e eu acredito muito mais que se nós queremos uma mudança sustentada no tempo, ou seja, que eu acho que devia de ser o objetivo de qualquer organização, é conseguir criar uma mudança em que essa organização já não seja precisa, não é? Em que possa sair e aquilo continuar, então tem de ser dessa forma, tem de ser de uma forma colaborativa e em que as pessoas que depois vão ter de viver com a realidade que se está ali a criar, não é? Estejam envolvidas desde o início, são atores principais e não lá está os ajudados. E depois também há só uma outra coisa, mas se calhar aqui já me estou a desviar um bocadinho e se tiver dá-me na cabeça. Estão puxando a orelha. Sim, que é o termo ajuda, eu acho que também é muito perigoso no sentido de muitas vezes promover que se mantenham, lá está, as mesmas dinâmicas, como a Salomé estava a dizer, que é, e isso existe, eu tenho visto isso, e nem me apercebia disso, só há um tempo é que comecei a perceber, muitas vezes que o dinheiro, na verdade, por exemplo, entre Norte Global e Sul Global, o dinheiro, na verdade, continua a circular entre nós. É, por exemplo, uma organização europeia que está a pagar a europeus para irem ao continente africano, ou lá está, Médio Oriente, onde for, darem uma formação em sei lá, em mídia, em medicina, o que quer que seja, e depois virem embora. Mas esse dinheiro não foi usado para realmente comprar as máquinas, para eles terem melhores condições para trabalhar, os computadores, melhorar os escritórios, terem carros para poderem ir fazer reportagens. Ou seja, na verdade, o dinheiro era europeu e ficou com os europeus que foram lá fazer uma visita. Era exatamente isso. E eu acho que essa ideia de ajuda é muito isto, eu vou ali fazer uma coisa, porque estou a ajudar e venho-me embora. Enquanto que se nós pensarmos em colaborar, implica logo uma coisa um bocadinho diferente. Levas-me exatamente ao próximo ponto que eu vos ia perguntar sobre a descolonização desta ação humanitária. Porque eu até acho que é bastante curioso que há uma certa incoerência, não é? Porque tu vês que as organizações internacionais, como as Nações Unidas ou a União Europeia, estão fundamentalmente ligadas às origens destes problemas e crises humanitárias, sejam eles as crises de refugiados, as que vêm como consequência de guerras e de crise climática, etc. E depois é como se fosse um pozinho para lim-pim-pim, querem ir lá dar ali um glitter. Mas nós também estamos aqui a dar uma ajuda para os sintomas, não é? Mas não estamos a ir à raiz do problema. Como é que, Joana, como é que tu sentes que nós podemos tratar esta descolonização da ação humanitária, tendo em conta que também tens tanta experiência aqui em Portugal? Eu acho que uma coisa
por onde nós devemos começar é por este reconhecimento. Pegando no que a Carolina estava a dizer, eu tenho aqui, é um relatório que se chama Too Southern to be Funded, que é deste ano, e o que ele mostra é que 90% da ajuda para o desenvolvimento dos países da OCDE fica nos países da OCDE. Ou seja, são as organizações daqui que depois vão lá para ajudar. Então, primeiro é preciso olhar para estes números e reconhecer estes números como, se calhar, não é isto que nós imaginamos e é isto que nós também queremos mudar. Então, como é que vamos fazer esta mudança, não é? Porque é que isto está, de onde é que isto está a vir? Provavelmente tem a ver com o estudo do passado, como é que isto começou, esta questão mais da caridade do que os direitos humanos das pessoas, mas nós agora já sabemos mais, temos que fazer diferente. Então, porquê é que continuamos a fazer isso? Eu acho que continua a ser porque aqui nos países da OCDE, e Portugal está incluído, nós ainda olhamos com muita desconfiança para o sul global. Nós mesmo financiadores, nós como doadores, às vezes até campanhas de rua, pensamos sempre, mas eu vou dar diretamente a uma associação ou vou dar aqui a alguém que está aqui perto de Portugal, que eu tenho a certeza que é muito bom em contabilidade e em report, porque suponho, não é porque sei, é porque suponho que quem está no Líbano, em Moçambique ou no Ruanda não tem esta formação. É mente do colonizador. Exatamente. E isto já não é assim. Então nós é que temos que nos atualizar. É a ideia de nós sabemos gerir. E eles não. Não é só nós sabemos gerir, eles não sabem gerir. E eu acho que depois de reconhecer este problema, acho que uma das coisas mais importantes que estes países da OCDE, onde também está incluído Portugal, temos que fazer é ver do nosso ajuda ao desenvolvimento, do nosso dinheiro que vai para os países do Sul, qual é a percentagem que realmente estamos a entregar aos nossos para ir lá ajudar. E acho que mesmo isso pode ser bem feito, atenção. Mas qual é a percentagem? Porque 10% é realmente aqui, acho que é sinónimo de enviesamento e nada mais. Então, trabalhar para no próximo ano já ser 15 e depois 20, termos este objetivo e este indicador claro de que queremos mudar isto no futuro. Em relação ao que acabaste de partilhar connosco e tendo em conta as crises humanitárias assim mais recentes, será que tens algum exemplo que nos pudesses facilitar sobre este desequilíbrio de mente colonizadora no que diz respeito à ação humanitária? Sim, e é um exemplo que mostra que isto está mesmo na cabeça de todos nós e porque vivemos nesta narrativa, mas eu queria trazer o exemplo das cheias de Valência ou dos ciclones de Moçambique, que aconteceram recentemente e que estão no nosso imaginário ainda. E nas cheias de Valência, isto tem tudo muitas camadas, mas o que ficou da ação foi só o povo salva o povo, como os vizinhos espanhóis, os vizinhos de Valência estavam lá para ajudar. E do ciclone de Moçambique o que nós temos temos que enviar ajuda, temos que reunir o máximo de colchões possíveis e agasalhos possíveis para enviar para Moçambique e obviamente também lá as primeiras pessoas que estavam lá a ajudar e a salvar eram os próprios vizinhos, as próprias famílias. E eu acho que isto mostra muito bem, porque também em Valência precisam de ajuda para resolver o problema e lá está, como eu estava a dizer, também em Moçambique estavam primeiras pessoas de lá a ajudar. E aqui os mídias têm um papel fundamental nesta propagação de discurso colonizador, não é? Porque é claramente a narrativa apresentada é completamente diferente. Como é que é em relação a Gaza, tendo em conta que estás também no terreno indiretamente? Sim, muito indiretamente. Como é que tem sido a tua percepção em relação a esta colonização da ação humanitária? Sim. Mas é interessante porque é mesmo é isso, é igual, ou seja, primeiro há uma coisa que também que bate certo com aquilo que a Joana tinha dito há um tempo, que era em relação às doações, etc., que é a ELNE e a Watermelon Relief, são duas campanhas que são de palestinianos que estão em Gaza e o dinheiro vai diretamente para eles, ou seja, eles gerem para pagar aos caminhões que distribuem água, para comprar alimentos e criarem uma cozinha comunitária que distribua as refeições. Portanto, não há nenhum intermediário, nem eu sou intermediária, não recebo nada com isso, e o dinheiro vai diretamente para as mãos de palestinianos. E é interessante às vezes as perguntas que nós recebemos, ou seja, mas quem é que faz a gestão? Ou seja, estas estruturas que nós estamos habituados, muitas vezes preferem doar ao Save the Children ou à ONU ou assim, que tem imenso dinheiro, não é? Não estou
a não promover que doem, mas estou a dizer que é completamente diferente, porque lá está, aqui não se está a dar dinheiro a uma estrutura, não há uma parte, não é só uma percentagem do dinheiro que vai para o terreno, o dinheiro está a ir 100% para o terreno. Mas há ainda esta ideia de que alguém tem de estar a gerir. Não, eles estão-se a gerir eles próprios. Tem a única mais coisa... capacidade de saber quais são as necessidades. Exatamente. Sem um intermediário. Sim, e às vezes a mim perguntam-me então, mas o que é que significa eu estar a gerir essas campanhas? E eu eu estou a responder a mails, que é o que eles não conseguem, dadas as situações no terreno, mas tudo o resto eles conseguem fazer. Com as limitações que estão a ser impostas obviamente. ao desenvolvimento. Sim, e há aqui até outra coisa que é, na verdade, às vezes dar, eu digo doar, mas pode ser outra coisa, apoiar campanhas que sejam muito locais também protege de uma série de coisas, que, por exemplo, o Israel está a cortar a entrada de ajuda humanitária em Gaza e montes de organizações internacionais são afetadas por isso, não é? Neste caso, nós temos sobrevivido porque não há ninguém a entrar e a sair. Estamos a chegar diretamente pelas pessoas que estão lá, com os recursos que estão lá, e pronto, às vezes é uma maneira de tu protegeres essa comunidade de forma a que essa comunidade seja mais independente, lá está, de que não esteja tão suscetível a estas coisas, a estas policies, políticas internacionais e de bloqueamento de ajuda ou não é? E queria só dar aqui um exemplo, sem ocupar muito mais tempo, que foi um exemplo que tive próximo há uns anos, que foi quando houve o furacão, acho que foi Maria, em Puerto Rico. Eu acho que é mesmo um projeto incrível de reconstrução, também porque falaste das cheias em Valência e assim, que foi... houve muito essa ideia de se ir lá ajudar, e depois também há esta coisa do somos nós que temos de ir lá, ou seja, tenho montes de gente a perguntar-me como é que pode entrar em Gaza, e é tipo, eu acho que eras mais uma preocupação naquele momento para eles do que propriamente uma ajuda, eles têm lá pessoas. Yeah. E então houve este hurricane, não é? Tipo, aquilo foi tudo destruído e havia muito esta ideia de como é que eu posso ir para lá ajudar, como é que nós podemos fazer e tal. E uma amiga minha disse-me, puerto-ricanha, que me disse, é assim, nós neste momento só precisamos mesmo de painéis solares e de filtros de água para podermos, e tudo o resto nós temos as coisas, os recursos aqui em comunidade. E eles criaram um projeto chamado Apoio Mútuo Mariana, que era a zona em que eles estavam, e que foi exatamente isso, foi criar uma cozinha comunitária, uma escola comunitária, portanto, reorganizaram-se. Eles não estavam a precisar de ninguém que fosse para lá, não estavam a precisar de dinheiro, porque o dinheiro naquele momento nem sequer havia forma de o levantar ou não levantar, portanto há coisas que perdem o sentido. Pronto, acho que era só reforçar essa ideia de que há uns que sabem safar sozinhos porque a comunidade organiza-se, e há outros que precisam imediatamente de ajuda. E não é verdade, a comunidade também se sabe organizar. Isso é um impulso muito comum nas comunidades ocidentais, não é? Quando há este complexo de salvadores, que também é um resultado deste mindset colonialista. E por acaso, se não se importarem, vou partilhar que no ano passado, quando estive no Egito, era suposto haver o Global Conscious Convoy, em que ativistas e jornalistas foram ativados para poderem tentar forçar a entrada da ajuda humanitária em Gaza, e depois acabou por não acontecer, mas foi super interessante para mim analisar, porque eu queria perceber como é que estava a ser organizado, portanto toda aquela ação de revolução dos egípcios, e tentar perceber quem eram as pessoas que sentiram o chamado de ir, apesar de ter sido cancelado. E depois eu perguntava, tipo, então mas falas árabe? Não. Mas tens experiência em trabalho de campo, em crises humanitárias? Não. Então, mas tipo, socorrismo, whatever? Não. Mas porquê que estás aqui? Eu queria vir ajudar, porque temos que salvar as pessoas em Gaza, e as intenções são as melhores, e o coração está no sítio certo. No entanto, só o risco que colocaram os próprios egípcios, que estavam sob uma ditadura militar em que tudo tinha que ser feito undercover, e enfim.
são outras conversas, mas este impulso estava a pôr em risco a própria comunidade Exato. local e as pessoas queriam ir para Gaza, apanhar um autocarro, há checkpoints do Cairo a cada quilómetro até chegar a Rafah. Enfim, então Mas é mesmo na prática mais uma preocupação. Exato. Agora em julho fui à Palestina e voltei e nós estivemos pronto, e lá está, com um objetivo muito específico que era o de documentar a resistência, etc. E nós ficámos no Deixa Camp em Belém e esse campo de refugiados de Deixa foi atacado durante a noite como um treino militar do exército israelita. E na verdade, pronto, os palestinianos estavam todos coordenados e têm os grupos, etc. E nós percebemos, pronto, foi um bocado assustador para nós, lá está, brancos europeus, mas nós percebemos que na verdade durante aquela hora e meia em que estava a ser atacado, nós fomos provavelmente a maior preocupação de toda aquela comunidade. Toda a gente sabia onde é que nós estávamos, queriam perceber se estávamos bem, se não estávamos bem, estavam preocupados que nós ficássemos demasiado assustados e quiséssemos ir embora. E portanto é isso, é de género fogo. Estas pessoas já têm mais com que se preocupar. Tinham crianças em casa quando estavam a ouvir as explosões de gás lacrimogénico e outras coisas. Tipo, tu tens de ir com a responsabilidade de ir, de facto, acrescentar valor e pensar duas vezes porque é que estás a ir, não é? E quais são os passos fundamentais deste exame de consciência que é necessário? Se calhar posso perguntar a ti, Salomé, ou quem quiser participar, quando temos que diagnosticar as intenções deste nosso impulso de ação. Eu acho que descolonizar a ação humanitária é, em primeiro lugar, descolonizar a mente. E eu acho que esse síndrome White Savior. do Salvador Branco. Eu não gosto de dizer síndrome, porque parece que é um problema patológico, complexo, mas não é uma patologia, não é? Tipo, é algo deliberado. Mas eu acho que é algo que o Salvador, não é síndrome, mas pronto, o Salvador Branco, quando há esse white saviorism, é quando esse Salvador, em vez de fazer uma análise das suas narrativas internas e destruir essa estrutura interna de colonizador, de colonizável, e retirar-se do espaço de privilégio, ou seja, reconhecer o seu privilégio e retirar-se do espaço de fala e retirar-se do espaço de decisor e deixar um espaço aberto para escuta ativa, para saber como é que pode dar suporte e, em vez disso, usar esse privilégio para seu benefício próprio. Portanto, o síndrome do Salvador Branco é isso, não é? O privilégio está lá e nós podemos usá-lo, não é? A questão é exatamente. Como é que... ou seja, e também confrontar. Tipo, ainda bem no sentido de, ainda bem que podemos ser úteis nesse exatamente. sentido. Nessa retirada de espaço é poder usar esse privilégio, no reconhecimento desse privilégio, poder confrontar os pares. Que isso é o que é essencial na parte do privilégio, não é? Mas geralmente o que acontece é ao contrário, é não confrontar os pares e usar o privilégio para ajudar. Mas o objetivo é abrir esse espaço e confrontar os pares em relação a esse problema, ou seja, é destruir essa estrutura interna. E estavas a dizer, ou seja, não tem de vir, estás a dizer que as pessoas têm o coração do lado certo, e têm, não é? Mas muitas vezes eu já fiz coisas super white savior. Ou seja, eu vejo fotos minhas de quando fui fazer voluntariado em orfanatos na Índia, ou seja, é um processo. Tu não sabes mesmo que estás a ser mais prejudicial do que benéfico e a criar relações de dependência, não é? Sim, eu morei em Cabo Verde e assistia aos turistas brancos a virem, tinha na altura um namorado e tinha os sobrinhos e as pessoas passavam pela casa dele e pegavam nas crianças e tiravam fotografias. Que clássico. Pousavam sem dizer boa tarde, sem dizer bom dia, tipo, como é que se chama, sem interagirem minimamente com as crianças. Mas depois um dia vai ser aquela...
de uma pessoa branca, não é? Não te sentes nesse direito de tirar foto e agarrar e pronto. Pronto, mas é que é incrível como este complexo e esta colonização depois é como há um aproveitamento deste síndrome, o complexo, também para a própria edificação destas organizações que vivem à custa dos fundos internacionais e que supostamente estão a fazer trabalho de campo de ajuda humanitária, como é sempre apontado, mas na verdade estão a usar normalmente são jovens também de estratos sociais superiores, de classes superiores, que têm essa possibilidade de ir para o estrangeiro, estarem sem receber um salário. Como é que estas organizações podem também mudar primeiro têm que mudar a sua própria narrativa interna, não é? Que já falamos do que é o impacto do trabalho que estão a fazer, mas também a utilização Que imagens usamos, porque é que usamos. E já foram feitos muitos erros, e ainda são feitos muitos erros, e eu acho que se está mesmo a aprender com os erros. Não à velocidade que se calhar devíamos estar a exigir, porque eu acho que é acima de tudo isso, e eu também queria fazer o meu meia-culpa de salvadora branca, e acho que tem a ver com ter sido era mais nova, era muito mais inconsciente, e depois comecei a questionar-me. E é bom criarmos estes espaços, porque espero eu que pessoas mais novas estejam já a questionar-se antes de fazer o erro, que é para depois, 10 anos depois, não estarem a pensar, ei, eu fiz aquilo e foi completamente e ter aqui a minha culpa. Mas eu até queria falar por causa do Acnur em específico, que está agora com um projeto piloto, e acho que é aqui que nós podemos questionar, estamos em 2024 e o projeto ainda é piloto, mas que é mesmo de Refugee-Led Content Creation, ou seja, são os próprios refugiados que estão a criar os conteúdos que nós usamos em quase todo o mundo. Porque até agora acontece muito ok, vamos chamar um fotógrafo, vamos chamar um jornalista para ir até lá recolher as informações, mas se for ao contrário, e tem que passar muitas vezes por darmos formação sobre como estar em frente ao microfone ou como estar a pôr a câmara, que são coisas muito específicas, mas se nós demos essa informação e essas armas, conseguimos ao mesmo tempo também dar-lhes espaço e criarmos workshops do que é que vocês querem falar, o que é que são as vossas necessidades, e assim podemos na mesma manter estas campanhas, porque sabemos que, e felizmente também há muitas pessoas disponíveis para ajudar nestes países do Norte, mas para essas pessoas ajudarem a informação tem que chegar, mas então a informação vir de quem está lá e não de, vou lá, vou recolher, vou fazer esta história sobre este tema específico porque isto está a bater bué lá na Europa, em vez de o que é que tu estás a precisar, ouvir as tuas histórias e mesmo para nós é muito mais gratificante, não é? Percebermos o que é que realmente está a passar pelo olhar daquelas pessoas. Eu queria só, falaste do turismo, eu acho que isso é mesmo muito interessante, porque nós não fazemos só white saviorismo quando nós estamos neste contexto de trabalho ou de voluntariado, e mesmo neste contexto de turista, muitas vezes acontece estarmos em algum país e estarem-nos sempre a pedir, ou fazemos essa coisa mesmo um pouco cuidada de tirar fotos e partilhar as fotos sem termos conversado com a família, sem termos falado com os pais o que é que acham, o que é que não acham, mesmo se eles já forem jovens, não é? Se forem crianças de 4 anos eu não percebo muito bem, mas um miúdo de 16 já percebe e já tem redes sociais, que e não quer estar nas nossas redes sociais, então falar com ele sobre isso. Mas às vezes a maior parte das pessoas não está sequer atenta a isso e vê e não percebe que ao ir a um supermercado ou ir a um mercado numa vila ou numa aldeia onde está a passar férias e estar a dizer, e houve alguém a pedir, uma criança a pedir e vai lá dar-lhe, não está a perceber que está a perpetuar esta ideia, mesmo na cabeça dessa criança, de os brancos vêm cá para dar, eu tenho é que pedir quando vejo uma pessoa branca, em vez de ser outra coisa qualquer. E pode ser, eu faço este truque muito, este ano tive férias em Santo Tomé e isso fez mesmo confusão, eu já não ia há algum tempo a nenhum país africano. E depois acabei por vencer os miúdos quase sempre pelo cansaço, que era, o que é que estás a fazer? Já estás na escola? O que é que tu gostas de fazer na escola? E ele, esta chata só me vai fazer perguntas, deixa-me ir embora. Ou então, assim começávamos a brincar e mudávamos de assunto, e de repente a branca não é alguém a que eu posso pedir para, mas é alguém que posso conversar, alguém que posso saber também alguma coisa que ela possa fazer. Acho que é importante, quando vamos como turistas, também pensar que as nossas ações têm consequências. O próprio turismo também tirou proveito desta indústria da ajuda que se criou com toda esta narrativa que estamos estado aqui a falar.
E era a minha próxima pergunta, exato, é o turismo voluntário, como é que é? O turismo de impacto e o Voluntarismo. voluntarismo. Uau. Como é que se pode evitar que se crie esta dependência e que se beneficiem mais as organizações do que as comunidades? Eu acho que já fomos falando, não é? Perguntar para quê, ou eu estou a ir com o objetivo de fazer o quê? E se reconhecermos que é para fazer turismo, e acho que vai haver sempre uma fação, ou para desenvolvimento pessoal, ou para me descobrir no mundo, e acho que vai haver sempre uma fação da sociedade que vai fazer por causa disso, nós podemos na mesma, antes de ir, tentar perceber quem é que são aquelas organizações com quem nós vamos. E aqui eu acho que também é importante nós responsabilizarmos os Estados desses países, porque as organizações, é importante nós sabermos quem é que está a atuar no nosso território, não é? Então, aí conhecê-las e exigir-lhes o mínimo de formação do voluntário, o mínimo de fazer um diagnóstico local antes de... então, eu acho que nós antes de irmos percebermos esta associação com que eu vou ter está em algum fórum de governo ou está a trabalhar com algum par mais relacionado com o governo, sabe qual é que é a maior parte dos Estados têm objetivos na área da saúde, na área da educação. Será que esta associação está a par destes objetivos e está a ajudar a cumprir o plano? Às vezes também é preciso questionar, não é? Nem em todos os Estados nós queremos cumprir exatamente o que eles mas que não querem, na verdade. Mas e é preciso fazer esta distinção, mas eu acho que é importante nós conhecermos e perguntarmos onde é que se localizam estas associações. Mas, por exemplo, há uma coisa que eu acho fascinante que é, no mundo destas organizações, claro que há organizações que estão a fazer trabalhos eficientes de colaboração e de impacto, mas há muitas organizações, vamos ser sinceros, que são uma fachada e que realmente vivem com grandes salários e que têm grandes apoios, seja de privados, seja de organizações governamentais, e que vivem do glamour pronto, como o impacto que tem social, e depois acaba por ser um boost de egos e de elites em vez de serem efetivas, não é, este trabalho. Como é que podemos educar, ou também educar se calhar não é o termo certo, mas como é que nós podemos transformar, e tendo em conta que já são organizações que têm tantos meios e que têm... Estou-me a lembrar de alguns exemplos portugueses que realmente são super conhecidos e são vistos supostamente como líderes de mudança, mas depois vamos ver miúdos e é muito mais o trabalho de comunicação e de marketing do que efetivamente a ação. Como é que nós podemos infiltrar estas organizações e tentar trazer mudança? Além de lhes darmos estes... Vamos dar perspectiva com experiências diferentes, mas eu acho que fundamentalmente as instituições têm que ser reestruturadas. E porque nós só vamos conseguir esta descolonização da ação descentralizando, não é? E alavancando os movimentos grassroots, não é? E as comunidades e o trabalho que é local. Portanto, quanto mais se institui, quanto mais as instituições crescem, elas hierarquizam naturalmente, porque elas existem e desenvolvem-se num sistema que por defeito é colonizador, não é? Tipo, a economia por si só é capitalista e tem essa linguagem. Então a mim parece-me que as instituições em si, isto é um clássico, não é? De haver a escravatura voluntária, as organizações vivem de financiamentos europeus ou de fundações de grandes marcas que criam fundações, não é? Portanto, as grandes marcas que são os grandes epítomes do colonialismo e do capitalismo criam fundações à parte, onde lavam dinheiro para compensar, ou seja, sim, um bocado para alimentar um washing também de consciência, e depois esse dinheiro vai para estas organizações não governamentais ou non-profit, vão para os cabecilhas, para os board de direção, e depois aquilo não faz um trickle down de valor. Portanto, faz exatamente o contrário daquilo que era necessário. Devíamos descentralizar o poder decisivo, a voz,
Mas o funding e o financiamento deveria ser sempre redistribuído de forma igualitária, tal como tu disseste, não é? Tipo, empoderar diretamente as pessoas que estão. E então parece-me que isto é um problema fundamental de governança, em que, quer dizer, quem deve estar a ser financiado primeiro é quem está na base, não é? Para isto poder ser mais facilmente horizontalizado primeiro. Eu Portanto, eu acho que isto resolve com o financiamento direto, não é? As próprias Nações Unidas têm aqueles famosos programas de estágios em que as pessoas pagam para fazer estágio nas Nações Unidas. Mas Eu acho incrível. sim, pronto, mas eu acho que, só para não me esquecer, acho que há aqui uma ideia muito importante do que a Salomé estava a dizer, que é, então, acho que acima de tudo, estavas a perguntar o que é que as pessoas podem fazer para tentarem Infiltrar este sistema. sim, e tipo, saberem que se vão fazer voluntariado, fazerem uma coisa que seja eficiente, não é? E eu acho que, pegando naquilo que a Salomé estava a dizer, as pessoas têm de pensar antes. Eu sei que é uma coisa que não adoramos, Um conceito. mas o conceito, mas têm de pensar que é olhar para uma organização, o que seja, sei lá, verem o site, estou a tentar ser mais prática possível, verem as redes, etc., e pensarem um bocadinho do tipo, eu a participar nesta ONG ou o que for, será que esta ONG está de facto, no fundo, não é a propagar, mas é a manter um problema? Ou seja, estou a ir e estou só a continuar a alimentar a mesma coisa, ou esta ONG até está a fazer algum trabalho, porque também existem Claro. ONGs que está a fazer algum trabalho para mudar a forma como as coisas funcionam, nesta perspectiva muito mais sistémica, como estavas a dizer, tipo, será que esta ONG, esta associação, o que for, o que eles fazem é uma coisa em que de facto, tipo, o poder está a ser redistribuído pela comunidade, é uma coisa, ou não, ou eu vou lá só participar. Pronto, isto é uma coisa, é olharem com esse olhar crítico. E segunda coisa que eu queria dizer aqui, em termos de fazermos voluntariado, eu acho que nós não olhamos para o ativismo como uma possibilidade de voluntariado. Ou seja, o ativismo nós muitas vezes materializa sem as pessoas verem uma marcha na rua, não é? Mas se nós vamos para outro país, nós podemos perfeitamente, durante o tempo em que lá estamos, juntar-nos a um coletivo ativista. Porque o ativismo precisa de pessoas para tudo. Para aquela marcha acontecer, houve alguém que teve a desenhar as flyers, portanto, designers, pessoas que estão na organização, equipas de cuidado, comunicação, montes de coisas. Portanto, aquilo que nós vamos fazer para uma ONG que distribui bolachas, estou a dar um exemplo, podemos também estar a usar esse tempo e ganhamos comunidade na mesma, conhecemos pessoas locais, que às vezes também é isso que nós procuramos, não é? Tipo, chegar e ter um grupo de pessoas a quem nos podemos juntar, conhecemos as pessoas também, e acho que também era fixe nós podermos começarmos cada vez mais a poder ver o ativismo como uma opção, de nós irmos e juntarmos, deixa ver quem é que é o coletivo, no meu caso, tipo, qual é que é o coletivo ativista pela Palestina na Grécia. Tipo, deixa-me juntar a eles. Eu posso trazer até as experiências de Portugal, acho que era mesmo fixe, porque os coletivos também estão sempre à procura e a precisar de mãos. Sim, e também fazer a análise de quais são essas organizações de impacto humanitário que são locais, porque tu tens pessoas de lá a iniciarem os seus próprios projetos de transformação, porque as suas próprias aldeias e vilas e cidades estavam com determinados problemas. É um bocadinho o trabalho estamos a fazer trabalho de casa, de pesquisa, de ok, se eu vou para uma comunidade e eu quero colaborar, se calhar em vez de colaborar com uma organização inglesa, britânica lá, podem colaborar com uma local. E é importante termos também muito de mente aberta. Eu estava a pensar numa situação pessoal muito específica. Eu estava a trabalhar numa organização que é o Gasport, que tem projetos de cooperação para o desenvolvimento em Moçambique.
sendo que a parte da angariação de fundos está toda centrada cá em Portugal. O Bagaspor tem evoluído muito, já temos lá vários trabalhadores, já têm lá vários trabalhadores, mesmo líderes locais a ajudar a pensar para onde é que o projeto vai, onde é que não vai, escuta as comunidades, mas a questão da angariação de fundos ainda é toda em Portugal. E quando eu fui com um financiador a Moçambique para ver sobre os projetos, os dois trabalhadores que já estavam há mais tempo no Gasporto fizeram-me imensas perguntas que fazem super sentido, que é, como é que tu escolhes as empresas? Como é que tu apresentas isto às empresas? E como é que nós aprendemos? Ou seja, eles estavam super dispostos a saber como é que as coisas eram feitas, aprender a fazer as coisas e pegar e bater às portinhas todas em Maputo, na Beira, nas várias cidades onde também há empresas. E isso ficou sempre assim na minha cabeça do género. Realmente, porque é que nós não estamos a ensinar estas pessoas a fazer a angariação de fundos? E mais do que isso, também nestes países há dinheiro, não é? Em Maputo há muitas empresas, sim. E se calhar eles têm ali muito conhecimento de como abordar estas pessoas, muito mais do que nós que estamos a fazer daqui de Portugal para lá, pela internet, sei lá, é mesmo diferente. E foi mesmo curioso porque partiu tudo deles. Eu não tinha feito ainda essa reflexão e eles obrigaram-me a fazer. Então acho que é importante termos essa mente aberta, sim, para quando estas oportunidades surgem. Pronto, nós estamos aqui a falar de todos estes conceitos de construção mas quais são as barreiras que vocês enfrentam no vosso dia-a-dia a essa mudança? Portanto, quais são o atrito que vocês identificam, mesmo com as vossas equipas e com as pessoas com quem vocês trabalham, mesmo na área académica e de investigação? Porque o colonialismo está presente em todos os setores da nossa sociedade. Portanto, quais são as principais barreiras que vocês estão a identificar neste momento? Quer dizer, eu não me estou a lembrar de imensas, mas lembrei-me agora de uma coisa, por causa do que a Joana disse, que é as próprias, ou seja, essa mentalidade de que nós temos de gerir principalmente estas questões relacionadas com o dinheiro. Nós temos de gerir o dinheiro para equipas que estão lá. É mesmo muito prático e está a pensar que, por exemplo, eu só estou a ajudar, quer dizer, eu ajudaria de outras formas, mas passo a explicar. Eu só estou a ajudar desta forma a ELNE e a Watermelon Relief porque eles precisam de uma pessoa europeia de confiança para abrir uma conta no GoFundMe. As próprias plataformas de crowdfunding, ou Stripe, por exemplo, para nós usarmos nos sites, ou GoFundMe, mas mais, podia dizer aqui mais. Todas elas precisam de que seja um europeu ou um americano, ou seja, alguém do norte global, o império, a abrir a conta. Eu precisei dar o meu passaporte, etc. E eu acho eu às vezes sinto mesmo numa posição horrível, que é, eu acho horrível que tenha de ser eu a receber o dinheiro para poder mandar para eles, porque é que eles têm de estar, só o facto de alguém estar no terreno a fazer o melhor que pode, e são pessoas super competentes e incríveis, eles é que têm o conhecimento todo do lado deles, não sou eu, e estão dependentes de mim, têm de pedir, lá está, para que eles ajudem a facilitar esta questão da parte monetária. Eu lá está, eu ajudaria com os e-mails, com um monte de outras coisas que continuam a ajudar, ou seja, faço parte da equipa, sim, mas esta era completamente dispensável, é isso que eu quero dizer. Pode ser um palestiniano da diáspora, não precisa, não é? Não, tens de ter documentos europeus para abrir. Sim, mas é cá em Portugal se calhar não há tantos casos de palestinianos com nacionalidade. Mas para mim tem a ver com a estrutura ou seja, tens de ter documentos europeus porque tens de ter a conta aberta num banco europeu, porque é que o dinheiro não pode ir diretamente para uma conta de um banco do Médio Oriente, percebes? Tem a ver com este manter, é de género, sim, nós damos, mas espera, mas primeiro, lá está, o dinheiro está aqui, nas contas europeias, dos bancos europeus, e depois, nós depois enviamos e tal, mas pronto, é só, não me lembro de muito mais agora, mas lembrei-me dessa por ser super prática e ser uma questão que para mim é muito manter o poder, não é? Tentarmos manter o poder. Eu partilho muito do que estás a dizer e de uma dor, acho muito grande neste setor, que é, nós queremos fazer as coisas e para fazer as coisas precisamos do dinheiro e quem tem o dinheiro tem estas exigências, mas nós queremos educar quem tem o dinheiro para mudar. Então,
o que é mais urgente e como é que começamos. E acabamos sempre, normalmente focamos-nos sempre no vamos resolver o problema e não tanto no vamos mudar estas mentalidades de quem tem o dinheiro, que também é quem tem o poder. É uma dor, é como é que nós gerimos isto e como é que nós vamos ter que, se calhar, abdicar agora deste valor moral, não valor financeiro, para conseguir este dinheiro agora para pôr ali. E eu acho que tem que se educar, tem que se mudar a mentalidade também das pessoas, dos financiadores. E eu acho que, mesmo de forma mais prática, eu acho que as organizações, principalmente as que têm trabalhadores, não dependem tanto na verdade, os que dependem de voluntários também, tentarem recrutar além da aldeia de onde vivem, não é? Porque se forem buscar pessoas, e se de repente a pessoa que está a trabalhar nas finanças, ou na criação de conteúdo, ou na gestão do projeto, não é da nossa aldeia, é alguém que veio de outro lugar, nós conseguimos olhar para ela e ver, afinal a pessoa que vem de lá de longe também tem as mesmas competências, então posso começar a confiar nisto. Eu acho que é esse processo de recrutamento que também se pode começar a mudar. E só te fizeste a pergunta de quais é que são as principais dificuldades para mudar isto. Isso é uma pergunta que eu adorava fazer ao António Guterres, porque olhamos para o Conselho de Segurança da ONU, não é? E acho que é um expoente máximo de muitas coisas erradas que estão. E ele fala muito sobre mudar e sobre trazer mais países para esse Conselho de Segurança, os membros permanentes, os 5 membros permanentes. E não está a conseguir. Então, quais é que são as barreiras que ele está a encontrar e como é que ele está a atravessar um dia após o outro, sabendo que não Mas isto está. é uma preocupação no dia-a-dia, mesmo a nível universitário e académico. Vocês têm estas conversas com os vossos colegas e com os vossos superiores, porque infelizmente ainda há hierarquias nestas organizações. É uma temática frequente falar-se da ética e da alteração de consciência dentro das organizações, ou isto estamos aqui a falar de uma super utopia? Eu acho que, obviamente, fala-se de ética e a questão não é essa. Porque nós, entretanto, já integramos a sustentabilidade, já integramos a ética, já integramos, não é? Porque faz parte termos estas narrativas, temos que integrar isto em todos os sistemas. Mas só também para fazer tipo, para concluir um pouco também da resposta anterior, eu acho que uma das maiores dificuldades é ter de enfrentar muitas vezes a realidade que muitas destas instituições que recebem financiamento de fundações, que têm dinheiro de grandes multinacionais, aquilo é mesmo suposto não... ou seja, o facto das instituições não fazerem trickle-down desse financiamento, da própria caridade não funcionar, é isso que é suposto acontecer. Muitas vezes é isso que está engendrado ali, não é? Tipo, é suposto a própria organização não sair da cepa torta, não é? Tipo, entra esse dinheiro, as pessoas... No final do dia continuamos com o mesmo sistema capitalista. Exatamente. Que se alimenta suposto estrangular-se. É esse o objetivo, não é uma falha de gestão. Mantém a relevância também da sua própria existência, não é? Exatamente, ou seja, e as pessoas migram, não é? Da fundação para a organização, para a marca, da marca para a fundação, portanto, isto são todos os mesmos atores. E é suposto, e isso é que eu acho que é a maior desilusão e que torna frustrante dar-nos conta disto e que ainda dificulta mais, porque isso ainda nos faz perceber que ainda com mais certeza que é preciso mesmo mandar abaixo essas instituições ou desconstruí-las de uma forma muito radical. Mas tu perguntaste-me aqui, agora perdi. Eu estava a perguntar até que ponto é que esta conversa que nós estamos aqui a ter não é utópica, tipo, qual é que é a realidade do dia-a-dia das organizações e da academia em tentar passar para a ação além deste pensar. Acho que falta uma abordagem mais radical e falta uma fala mais sobre
de resistência, de desconstrução, porque se nos mantivermos no ramo a falar da ética, isso é o que todos queremos falar, não é? Isso, Estamos aqui dentro da academia falamos de sustentabilidade toda hora. Masturbação Mental. intelectual. Exatamente. Sempre que Mas não é tem fim. preciso, sim, levar as coisas a sério e perceber que estruturalmente, uma visão mais holística e interseccional, olhar para o sistema político e económico e perceber, afastarmos ainda mais, termos mais perspectiva e perceber que há coisas que têm mesmo que ser desconstruídas a sério, não é só. Exato. Não basta mudar 2 ou 3 coisas, não é? Exatamente. E há aqui, vocês têm, como é que vocês estão a sentir este crescendo de crises? Porque, efetivamente, estamos todos a ignorar que houve uma pandemia e que estivemos enfiados em casa durante aquele tempo todo e que parece que entramos neste estado de deixar andar, não é? Nós sabemos que há coisas, que há um tsunami à porta, mas continuamos. É um bocadinho como o terremoto em Lisboa, sabe-se que é iminente, mas toda a gente continua a ignorar. Como é que nós podemos ativar esta sensibilização e a auto-organização das comunidades locais para que possamos estar preparados para as próximas crises sem ter de ser ativada essa hierarquia de ajuda humanitária? Uma boa pergunta. Na verdade, porque eu estava a tentar. Aquele silêncio. Porque há muito- Eu ia falar, se nós soubéssemos. São muitos grupos, ok? E eu estava a pensar qual é que era o mais urgente a ativar e depois perdi-me, na verdade. Porque uma coisa é que quem está, e quando nós estamos a falar do hate savers, muitas vezes estamos a falar de pessoas que se importam, mas que estão desviadas e precisam ali de alguma orientação. E isso é incrível, portanto, é mais fácil de percebermos como é que podemos ativar. Eu não sei se estou a ser muito pessimista, mas eu acho que a maior parte das pessoas estão desligadas só. E isso contribui para que as crises aumentem, porque nós todos fazemos parte deste comportamento, deste sistema, e as crises vêm, acima de tudo, por este sistema e pela nossa, que é o necessário para nós termos a vida que temos, principalmente aqui. Então, como é que nós chamamos a atenção destas pessoas? Não sei. Eu acho que é mesmo muito importante. Eu acho que uma coisa que nós todos devíamos pensar mais, que nós não vou falar aqui, não é para nós esta conversa, não sei querer parecer muito prepotente, mas é termos mais espaço para nos encontrarmos uns com os outros. Porque é assim que nós conhecemos as outras realidades e às vezes não precisamos de ir para muito longe para nos abanarem completamente a nossa cabeça e as nossas estruturas. E eu acho isto porque eu acho que quando nós passamos mais tempo uns com os outros, nós começamos a perceber aquilo do que é que nós vamos realmente levar desta vida e deixamos de depender tanto daquilo que temos e passamos mais daquilo que somos, pensamos mais no outro e olhamos para o outro como alguém semelhante que tem direitos, então porque é que isto é tão injusto, o que é que eu posso fazer para ser um bocadinho menos injusto? E eu acho que é importante promover muito esses espaços de encontro que podem ser voluntariado, podem ser workshops de cerâmica, pode ser workshops de vou aprender a fazer lenço, a fazer bordados de outros países, até dos nossos, porque eu também não sei bordar, bordados portugueses, portanto, mas ter uma desculpa para ir ter com as outras pessoas e com isso mudar um bocadinho as coisas. E isto, o problema disto é que exige muita paciência, porque isto é mudar uma mente cada vez, então para mudar o mundo vão ser precisos muitas décadas. Não sei se o mundo tem esse tempo, não é? Eu acho que é essencial haver um trabalho de imersão em realidades que naturalmente nos iriam ativar uma série de coisas. A mente humana faz um trabalho péssimo de ignorar o sofrimento de outra pessoa se nós estivermos a lidar diretamente com esse sofrimento. Mas, no entanto, vivemos uma época sem precedentes de negação generalizada, quando, por exemplo, estamos a viver um genocídio a acontecer em tempo real, temos acesso a ele, isso é indiscutível, mas vivemos esta negação. Mas também é uma realidade que e obviamente isto tem a ver com a alienação com a alienação das pessoas e porque e não é que as pessoas não estejam a ser afetadas, porque as pessoas estão a ser esta constante violência
nas imagens e ao mesmo tempo as pessoas sentirem-se impotentes, gera sofrimento nessas pessoas, embora a um layer super que para elas ainda não têm capacidade ainda de desconstruir, não é? Isto gera trauma global, não é? Portanto, as pessoas não estão indiferentes, estão em paralisia. Sensibilizadas, talvez. Sim. Sim, Anestesiadas. isso está a entrar, as pessoas são absorventes, o ser humano é absorvente. Mas, sem dúvida, não ajuda nada a virar a cara, não é? E eu acho que eu sou totalmente defensora de don't look away, não é? É tipo lidar com essa emoção. E já tem sido, havia um estudo muito engraçado de uma neurocientista, que agora não me lembro o nome dela, que ela mostrava como é que o cérebro humano não consegue. Imagina, porque é que era tão difícil que alguém numa posição de decisor ou de policy making nunca iria conseguir atender às vulnerabilidades de determinadas comunidades, enquanto essa pessoa não passasse por essas adversidades. Portanto, enquanto o nosso cérebro não consegue imaginar coisas específicas, sentimentos que vai sentir no futuro, especificamente, tipo, não consegue imaginar a fome, a sede extrema, estar debaixo de um sofrimento de tipo de cheias ou de... enquanto não passar por elas efetivamente, enquanto isso não estiver na sua memória e poder fazer esta extrapolação para o futuro, não é? Tipo, como é que isto vai piorar? Então nós não conseguimos tomar decisões sobre isso enquanto não sentirmos isso, ouvirmos isso, esse sofrimento de perto, e portanto é um pouco uma extensão da resposta da Joana, que sem dúvida as pessoas têm que se juntar. E eu queria dizer outra coisa, que era, nas próprias instituições, era isto uma coisa que eu também queria dizer há bocado, nas próprias instituições, o facto de se descentralizar de descentralizar o poder, não é? E o poder decisor, alavancando esses movimentos de grassroots, acho que também é muito importante que a própria plataforma de comunicação entre todos esses coletivos seja super fluida, para que estes grupos não trabalhem sozinhos e para que se possa haver também migrações destes grupos para poder ajudar a pontos em que seja necessário a fortalecer algum destes grupos. Isso era um sonho. Sim. Portanto, isto também faz parte da governança, não é? A própria plataforma ser... Sim, haver essa fluidez. Estamos mesmo na reta final desta conversa incrível. Carolina, queres acrescentar mais alguma coisa assim num minuto? Sim. Não, acho que num minuto eu quero acreditar que no poder das histórias, para conseguir de alguma forma, quero acreditar que as pessoas ainda têm empatia e alavancar o poder das histórias para que não tenhamos de viver essas emoções de fome e de outras coisas, para termos empatia sobre elas e nos mobilizarmos em relação a elas, não é? Tenho um bocado essa esperança. E se calhar o grande segredo nesta ativação coletiva vai passar muito pelo relembrarmos o poder da escuta, não é? Para podermos conectar com essas histórias, e esperamos que vocês tenham gostado de escutar esta conversa hoje aqui no Saber Não Ocupa Espaço, e até breve. Obrigada a todos. Obrigada. Saber